O João Daniel Tikhomirov, carioca radicado em São Paulo, é um dos diretores de publicidade mais premiados do mundo. E para saber por quê, basta conferir, por exemplo, no YouTube, a campanha Passeata que ele dirigiu para a Starup no final dos anos 80, uma dessas peças brilhantes da publicidade brasileira. Quando João Daniel anunciou que ele ia realizar o sonho da vida dele, estrear em longa-metragem e que ia aproveitar o livro Feijoada no Paraíso, sobre um capoeirista lendário na Bahia dos anos 20, o Besouro, para fazer a sua estreia, parecia uma ótima ideia. Ainda mais porque o João Daniel teve a ideia de usar as técnicas dos chineses em filmes como, por exemplo, O Tigre e o Dragão, Reino Proibido, Kill Bill, Matrix, etc., para filmar a capoeira como uma coisa fabulosa. Bom, ele chamou então uma equipe chinesa que trabalhou com ele. A história era ótima, a capoeira é pouquíssimo retratada no cinema brasileiro, inclusive também na televisão brasileira, quase não se dá atenção a ela, e tudo indicava que se tinha aí uma excelente promessa. Até porque o trailer do Besouro, quando foi ao YouTube, rapidamente ganhou centenas de milhares de acessos. Era muito interessante ver os movimentos da capoeira traduzidos daquela forma em que os chineses são exímios. Boa, Besouro. O povo diz que você avô agora, né? Avô aí pra me ver. Parecia mesmo uma chance de atrair para o cinema nacional uma parcela do público que não dá muita atenção para ele, não dá muita bola para ele, porque normalmente os temas não têm a ver com o que esse público gosta, que é o dos adolescentes, especialmente os garotos. Só que Besouro, sinto informar, é uma decepção. O roteiro é muito ralo, muito mal costurado, as cenas são mal organizadas, o que é incompreensível em um diretor de publicidade da competência do Tikhomirov. Nenhum dos enredos consegue formar um clímax. Aliás, nenhum dos enredos consegue chegar a atingir um ponto crítico ali, quanto mais um clímax. Já escolheu o seu nome? Já. Qual é? Besouro. A interpretação, em vários casos, é amadorística, o que é o mais decepcionante de tudo. As cenas de luta não são nada do que pareciam ser. Uma das coisas que o cinema chinês faz muito bem não é só usar cabos e gruas para fazer com que as pessoas pareçam estar voando. O que ele faz muito bem é principalmente entender que cada luta é um drama em si. Cada luta conta uma história. Em cada luta, cada personagem vai mostrar algo diferente de si. Elas têm que ter uma progressão dramática muito intensa, muito bem calibrada. E elas têm que surpreender pela técnica, mas principalmente pelo roteiro da luta. O que torna a técnica tão surpreendente é a maneira como cada golpe é aplicado naquele instante específico, dramático em que está a luta. Parece fácil? É muito complicado. Um herói que nasceu do misticismo, aprendendo a lutar com a ajuda das forças da natureza. Quem é você? Exu. É uma coisa em que o cinema chinês e o cinema de Hong Kong têm muita experiência. Até os filmes mais rasteiros fazem isso muito bem, porque é a grande especialidade deles. Em Besouro, por outro lado, nenhuma luta tem um enredo convincente. Nenhuma luta progride dramaticamente, nenhuma luta acumula intensidade. Elas são curtas e mal resolvidas, como se naquele momento tivesse que ter uma luta, mas é tão complicado fazer que faz-se do jeito que dá e a gente se desincumbe dessa tarefa nesse ponto do filme. Quero ver quem é o bom nessa brincadeira de vocês aqui. Inclusive, uma coisa que quebra completamente o clima é que parece que os adversários da luta estão em situações diferentes. Às vezes um está cheio de raiva e o outro está ali com uma cara plácida. Não parece que eles estão interagindo na mesma luta, não parece que a luta é entre eles. Ela é uma coreografia e ponto. Ou seja, é evidente que esse foi um filme feito com a melhor das intenções, com o melhor dos intuitos, de fascinar, de seduzir pela beleza, de proporcionar prazer, mas infelizmente ele não é bem sucedido em nenhuma das missões dele. No interior, os negros continuavam sendo tratados como escravos. Ou seja, é uma água fria, numa promessa. E, principalmente, é um caso a ser pensado cada vez mais, e eu volto a insistir nessa tecla, eu tenho insistido muito nisso e voltarei a insistir, o cinema nacional feito com incentivo, feito com dinheiro de impostos pagos pelo contribuinte, não pode se dar o luxo de brincar com esse recurso. Eu não estou dizendo que é a má fé ou nada disso. O que eu estou dizendo é que um projeto que parece bom para a Petrobras ou para o BNDES não necessariamente é um projeto que passaria pelo crivo do mercado.
Os melhores filmes nacionais hoje em dia, os mais interessantes, têm sido feitos sem os recursos da lei de incentivo ou usando eles o mínimo possível. São projetos que, pela qualidade deles, atraem investimento estrangeiro, atraem investimento particular. Qualquer que tenha sido, então, a função das leis de incentivo em fazer o cinema nacional pegar no tranco de novo, hoje em dia me parece que ele é um empecilho ao profissionalismo. E partiu de Santa Amaro um caso que sucedeu. Besouro de Mangangá que trabalhou não recebeu. Não queria estar não, na pele do patrão. Veja que besouro faz com a cabeça, os pés e as mãos.